Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma edição do Edificar Podcast. E primeiramente quero agradecer a presença de honra, o nosso convidado de honra, a ilustre presença do nosso Senhor Jesus, porque aqui é Ele que brilha, Esse projeto é dele, para Ele e por Ele, e que pelo poder do nome dele, pelo amor do nome dele, possamos edificar vidas através deste podcast. Venho pedir hoje que o Senhor abra o entendimento de todos vocês, todos nós que estamos assistindo e acompanhando essa ministração, essa palavra de hoje, e que a palavra de hoje possa ser plantada no nosso coração como uma semente plantada em terra fértil e que possamos edificar. A palavra de Deus diz que onde existe um ou dois ou mais em seu nome, ali ele estará. E Deus nos agrada, que fez nós para que tenhamos comunhão. Então, que possamos ser Bíblia para quem não tem e que possamos ser igreja para quem não quer ir, E hoje estamos recebendo aqui o pastor Daniel Rocha. Seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. E fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Você veio de Brasília, Agora está aqui conosco aqui em Goiânia. Dizem que quem bebe da água de Goiânia sempre volta, Fica para morar. Que foi o seu caso, Essa frase aí é nossa, A de Brasília. Nossa igreja, a gente sempre falava lá que todos os visitantes bebessem da água, voltaria. E muitos que nos visitavam ali sempre voltavam, Mas acaba então, também que Goiânia e Brasília estão se tornando um povo só, Pertinho, Pertinho. 200 quilômetros, tranquilo. Bem, Antônio, eu me aposentei e escolhi vir para Goiânia, para ficar próximo aqui dos meus pais, dos sogros. E minha família praticamente toda está aqui, Meus irmãos. E então eu escolhi Goiânia Estou me acostumando, Tentando me acostumar aqui, Você tinha um ministério lá e com essa transição aqui para Goiânia, você acha que tem a ver com Deus está te tirando da zona de conforto? Porque começando praticamente do zero, lugar novo, pessoas novas, e sendo que você já tinha algo lá já pronto, já que você levou um tempo para construir, será que foi a forma de Deus trabalhar, de tirar a gente da zona de conforto? Olha só, eu trabalhei, vou falar ministerialmente, na igreja. Cheguei nessa igreja, praticamente fui criado nessa igreja, Eu cheguei lá, eu tinha 7 anos de idade. E ali fui crescendo, na adolescência, jovem, e me tornei ali o primeiro vice-pastor daquela igreja. Então ali, muitas atividades, uma igreja grande, uma igreja muito próspera, uma igreja abençoada. Eu louvo muito a Deus pela vida do pastor Agileu Martins, foi meu pastor. E aprendi muito com ele, 15 anos do lado dele ali, auxiliando. Não somente como vice-pastor, Eu tinha outras funções na igreja. Como diretor musical da igreja, tomando com toda a parte da música na igreja. Em outros trabalhos que o Senhor veio desenvolvendo o meu ministério. Então, assim, vindo para cá, eu vejo que, sim, Deus me tirou, sim, da zona de conforto, porque quando você se desloca, sai de um lugar onde você tem uma estrutura, para você trabalhar, para você exercer o seu ministério, E quando você chega no lugar, você é algo novo, E praticamente você vai começar ali, praticamente do zero, tudo de novo. Então, assim, mas eu louvo a Deus por estar aqui em Goiânia, por estar pastoreando uma igreja, e assim, Deus me tirou realmente da zona de conforto para eu poder
exercer mais e mais meu ministério. E quando nós sabemos que Deus está nos tirando de uma zona de conforto para crescimento ou para melhoria, segundo a palavra, tem alguma base da gente ter essa percepção de não, essa transição é Deus me tirando da zona de conforto? Sim, mas é para um ministério maior. Sim, né? Para um crescimento, né? Para a gente poder crescer ministerialmente, né? Então, novas experiências, né? Que o Senhor vai nos dar, né? Então, quando a gente saímos ali de um lugar e vai para o outro, né, que sentimos confortável, né? E quando você chega no lugar, com certeza Deus, eu sou uma pessoa que sempre deixei Deus me guiar. Amém. Se Deus tomar o volante, né? Sempre falei isso, né? No meu carro, para que Ele me guia, né? E tudo que eu faço hoje é na direção de Deus. Então, tudo que acontece comigo hoje, né, é por permissão de Deus. Então, quando eu saio de um lugar e vou para o outro, com certeza Deus, Ele está presente e vai fazer nos crescer espiritualmente, materialmente, né? E tenho certeza que aqui, onde eu estou, já estou crescendo, já estou aprendendo, né? A igreja ao qual eu fui recebido tem me dado todo o amparo, todo conforto, né? Pode dizer assim. E é uma igreja muito amada, né? Então, assim, já estou me sentindo já bem confortado, acolhido naquele lugar. Então, assim, com certeza, Deus vai fazer que eu venha crescer mais e mais o meu ministério aqui na cidade. Já que a gente está falando em comunhão, tem algum caminho, algo que a gente possa fazer para ter essa comunhão, um pontapé inicial para ter essa comunhão com Deus? Uma pessoa que, digamos, leiga ou novo na fé, que queira ter uma comunhão com Deus, qual que é o primeiro passo? A palavra de Deus, ela diz lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, esse é o primeiro passo. Quando nós chegamos a Deus, buscamos a Deus, é um sinal que Deus já está nos dando para que possamos ali ter uma comunhão com Ele, né? Então, assim, esse versículo ele enfatiza também a importância de dar o primeiro passo na direção de Deus. E também nós temos que buscar essa presença para que venhamos manter um relacionamento com Ele, né? Então, assim, e tem vários meios para que você venha ter essa comunhão, essa intimidade com Deus. É o quê? Oração, né? Leitura da palavra de Deus, tendo que praticar a obediência, buscar fé, né? Temos que confiar no Senhor, crer no Senhor, né? Então, a gente fazendo isso, né? A Bíblia está aí nas nossas mãos para nos ensinar a trilhar esse caminho para estar mais perto do Senhor Jesus. E também tem uma passagem também na Bíblia que fala lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, fala se andarmos na luz, né, com Ele a luz está, né? E então, e essa comunhão envolve também, né, a Bíblia diz também, isso primeiro na parte A, que temos que ter essa comunhão com os outros. Não basta a gente buscar ter a comunhão com Deus, né? Como você falou, a gente tem que buscar ter essa comunhão com o próximo também, né? Então, se eu tenho uma comunhão com você hoje, com certeza Deus está aprovando, né? A minha comunhão para com Ele, né? Então, a palavra de Deus diz também que nosso principal mandamento, né? Que nós temos que ter comunhão, né, ao próximo, né? E com certeza isso Deus vai agradar e nós vamos estar mais coladinho nele e buscando relacionamento com Ele, uma conexão com Ele, né? Um contato com Deus, e isso é importante para o cristão hoje. E isso
entra também a questão do ir de pregar o evangelho, né? Sim. Que também nos tiram de uma certa zona de conforto, porque tem muita renúncia, né, pastor? Muita renúncia. Muita renúncia igual. Você largou uma vida para trás, renunciou para estar aqui fazendo a obra de Deus. E assim tem muitas outras missionários que também largam tudo e vão mundo afora pregando o evangelho. Como que seria isso? Porque para nós que somos carne, né? Claro que somos guiados pelo Espírito, mas tem a parte da carne que sofre, que sente. Como que é isso, pastor? Olha só, a gente planeja, né? Quando eu pedi a minha reserva, eu fiz vários planos, né? Planejei, agora vamos escolher a cidade onde nós vamos morar, porque Brasília não, né? Nasci em Brasília, né? Então eu queria algo novo, né? Sair um pouquinho de Brasília e escolhi Goiânia para estar, como disse no início. Então, praticamente lá, né, eu andava bem, né? Não quer dizer que eu não estou bem, graças a Deus, né? Então, quando você fala de renúncia, né, a gente planejou tudo. Quando chegou aqui, Deus mudou todo o plano. Então, eu tive que renunciar às minhas viagens, que estava programada, o descanso, né? Então, foi tudo por Deus, porque quando Ele nos chama, temos que estar pronto, né, para atendê-lo. E uma coisa que eu sempre tive em mim, né, quando Deus chama, tem que estar pronto, independente do que a gente está fazendo, o que vai fazer, o que vai acontecer, nós temos que estar pronto para atender o chamado dele. Então, eu renunciei várias coisas para poder estar aqui em Goiânia, né? Para estar, não eram meus planos dirigir, não era meus planos pastorear. Eu vim para cá para descansar, para estar próximo da família, né? Mas aí Deus falou assim, peraí, não, vamos descansar lá na frente, né? Agora não, agora eu preciso descansar na glória. Na glória, eu preciso de ti, né? Então, assim, e eu tive que renunciar, né? Desfazer tudo que eu planejei por conta do chamado que Deus como a palavra colocou diz, nas minhas né? mãos. Não é mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Então é feita a vontade de Deus e pronto. E a vontade dele é soberana, né? Então... E o chamado de Deus é algo assim muito forte, né? Porque quando você tem um chamado, não adianta correr, que Deus te busca, que seja no laço, mas te busca. Com certeza. É melhor vir pelo amor do que vir pela dor. Mas aí entra a questão. Temos o livre-arbítrio, né? Muitas pessoas não querem seguir esse chamado, mas é obrigado, de certa forma, a vir, então, pela dor, porque querendo ou não, vai vir de qualquer forma. Então, até uma questão polêmica, que eu até estava pesquisando a respeito, gerou muita polêmica, questão disso, que se temos o livre-arbítrio, por que se a gente não vier pelo amor, a gente vai vir pela dor? Vamos dar um exemplo aqui, né? Deus nos chama para a obra, né? Se nós olharmos na palavra de Deus, grandes homens, né, e mulheres foram chamados para fazer a obra de Deus. Então, todos nós somos livres. Deus deixou isso para nós, né? Esse livre-arbítrio, para a gente escolher, né? Com as nossas escolhas, né? Com certeza, dependendo da escolha que a gente vai poder oferecer para Deus, né? Olha, Senhor, eu quero isso, né? Se for da tua vontade, estarei pronto para servi-lo, né? Então, quando Deus nos chama, né? E eu vejo aqui na Bíblia, né? Vamos dar o exemplo de Jonas. Deus chamou Jonas para uma obra, né? Então, ele fugiu, ele correu, ele foi para outra banda, né? Então, ele saiu da presença de Deus. Então, pela misericórdia do Senhor, de Deus, Deus trouxe ele pelo amor. Porque o Deus não é um Deus de vingança, nosso Deus é um Deus de amor, né? Então, e quando eu vejo essa passagem, que
Deus poderia, naquele mar, naquele navio onde Jonas estava escondido, né? Deus poderia tirar a vida dele ali. Não. Deus não vou tirar porque eu amo, eu chamei, eu confiei, vou dar uma nova oportunidade para ele, né? Então fez com que um grande peixe, como a Bíblia diz, né, Jonas viesse entrar dentro do ventre desse peixe, né? Então, assim, lá dentro eu vejo que Jonas sentiu a dor do arrependimento, a dor da desobediência, né? Ali ele pôde refletir, eu saí da presença de Deus, eu estou sofrendo hoje, né? Quando fala em dor, não é aquela dor, né? Às vezes a gente sente essa dor, não física, mental, né? Bem na nossa mente, baixo no nosso coração. Né? Então, eu creio que Jonas sentiu essa dor, essas dores, não só essas dores no ventre daquele peixe. Então Deus deu uma oportunidade, deu uma nova oportunidade para ele. Então, assim, não adianta correr da presença de Deus, não adianta fugir da presença de Deus. Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente, Deus é onisciente, onipotente. Então, eu vejo assim que não adianta. Né? Quando Deus chama, nós temos que estar pronto, né? Independente do que vamos fazer, que nós vamos enfrentar, né? Nós temos que estar prontos, porque Ele sempre estará conosco. Amém. Né? Sempre estará conosco. Às vezes também a forma de Deus tratar conosco, de fazer a gente reconhecer que somente é Deus na nossa vida, que Deus é amor, que Deus tem um chamado pra gente, às vezes a forma de tratar é uma forma, às vezes, um pouco rígida, né? Sim. Se você tá fugindo, tá teimando, é igual os pais vão corrigir. Igual aconteceu comigo, que Deus me retirou lá do fundo do poço, deixou eu chegar no fundo do poço, deixou eu chegar nas garras do inimigo, para eu reconhecer e parar e pensar, não, opa, eu tenho um Deus que nele posso todas as coisas e ele pode me salvar. Então, assim, eu precisei chegar lá para mim lembrar que eu tenho um Deus e reconhecer que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e voltar para os pés do Senhor. Então, às vezes, essa questão de vir pelo amor evita de você passar por situações que te levam à destruição, digamos assim, né? E para poder reconhecer isso e aceitar e vir ao chamado do Senhor, né? Eu já vi muitos casos, né, de pessoas que Deus deu tantas oportunidades, né, e precisou vir pela dor. Né? Então, a gente que está na frente da obra, a gente vê muito isso, né? A gente dá aquele apoio, a gente aconselha, a gente vai atrás, a gente cuida, né? Quando a ovelha desgarra, o pastor tem que ir atrás, né? E muitas vezes essas ovelhas, elas não querem voltar. As rebeldes. Elas não querem voltar. Né? Então a gente sempre deixa uma palavra, né? Olha, Deus é um Deus de amor, mas é um Deus também, né? Justiça, né? Uma hora você vai vir, né? Que venha pelo amor e que venha, ou se venha pela dor, né? E já tive irmãos, né? Tive parentes que no leito, né? No sofrimento, nos últimos dias das suas vidas, né? Veio para o Senhor Jesus, né? Amém. Precisou, foi Deus que colocou eles no leito, foi Deus que colocou aquela dor ali. Foi Ele mesmo. Foi Ele mesmo. Às né? vezes Deus apenas permitiu. Permitiu para que Ele, né, viesse ter, né, esse retorno para com Deus. Né? Então, não fuja. Não faça fuja. igual Jonas. Não saia na direção que Deus te colocou. Até porque na direção de Deus não tem dúvidas que é o melhor caminho, né? Enquanto a gente está debaixo da proteção de Deus, mal nenhum nos alcança. Tá certo que nós cristãos também passamos por tribulação. Sim, sim. E a palavra de Deus é bem clara, fala, no mundo tereis aflição, mas eu sou contigo. Então é mais fácil passar a tribulação com Deus do que sem Ele, né? Sem Ele, né? Então, assim, não é fácil, né? A dificuldade, o mundo que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, assim, muitos estão parando,
muitos estão estacionados, muitos não estão mais querendo ali seguir, estão sem força, né? Por quê? Porque estão de busca, né? Como você falou, nós temos um Deus que está conosco, um Deus que está com o nosso lado. Agora, para que as coisas venham acontecer na minha vida, eu tenho que buscá-lo, a presença dele na minha vida. Constante, oração, vigilância, né? Então, isso são meios que Deus nos dá para que a gente jamais venha sair do seu caminho. Então, é importante a gente estar sempre na presença de Deus, buscando ao Senhor, para que não venhamos desviar desse caminho, porque Ele está voltando. Tá. Então, está às portas. Às portas, né? E você que está na obra de Deus, continue. Vem tribulações, vem perseguições, mas continue firme, constante. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor nas provações. Amém. Quando você adora, quando você louva, né? Eu tenho assim, quando eu estou passando por momentos difíceis, eu vou para o meu quarto, vou falar com o meu Deus, pego o meu violão, vou louvar o Senhor. Amém. Naquele momento ali, Deus vai me enchendo, Deus vai me fortalecendo, eu vou vencer essa luta. Então, assim, eu trago isso para você que está nos assistindo, né? Na hora da aprovação, né? Dá glória a Deus, né? Então louve, simplesmente louve, tá chorando louve, né? Então, assim, é nessa hora que Deus vai estar mais próximo de nós. Deus né? agrada um coração aquebrantado, né? Grato a Deus, né? Gratidão, ela é um dos itens, né, que Deus agrada, né? Temos que ser gratos a Deus. Inclusive hoje eu tive por base passei por muitas tribulações, muitos sofrimentos, senti na carne mesmo essa questão de sair da presença do Senhor. E Deus usou, e hoje eu, nas minhas orações, até os dias de hoje, nas minhas orações, eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, eu agradeço pelas tribulações, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pela dor, porque se eu sou quem sou hoje, se eu estou onde eu estou hoje, se eu estou nos caminhos do Senhor, foi graças a esse processo que eu passei. Sim. Então, às vezes, ao invés de questionar e ficar irada, né, com Deus, nossa, por que Deus permitiu isso? Eu passei por aqui. Não, eu agradeço e glorifico a Deus por Ele ter permitido, porque foi necessário. Foi necessário amassar o barro, foi necessário quebrar para eu estar e reconhecer onde eu devo estar, onde é o meu lugar, né? E é onde entra também a questão, como que na hora do processo a gente não entende que a gente está passando por um processo para um propósito maior. Sim. Principalmente nós cristãos, nós também cristãos, a gente, na hora do processo, a gente não percebe que, não, esse processo vai ser para algo maior. Como que a gente faz para ter essa sensibilidade, esse discernimento, para até mesmo conseguir atravessar esse deserto de uma forma mais confiante, mais tranquila e não se entregar ao sofrimento, à dor? Nada acontece para mim. Aí você começa a deixar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Né? Aí você para de orar, para de adorar, para de louvar o Senhor. Então, Deus é a fonte, a palavra de Deus é a fonte, a adoração é a fonte de tudo, tá? Então, é ela que vai nos dar força para sairmos, porventura, aqueles, né, que estão aí distanciados, aqueles que estão fracos, que estão doentes, né? Amém. Então, e às vezes Deus nos prova, né? Para ver se realmente é aquilo que, né, eu estou buscando. Tá? Como fez com Jó, tirou tudo. E ele continuou ali firme, falou, pode me tirar tudo, só não me tira a sua presença, né? Pois é. Então, eu tenho um exemplo aqui de um jovem que veio buscando a Deus. Veio buscando ao Senhor, né? Com certeza ele queria algo da parte de Deus. Então, quando a gente busca a Deus confiante que aquela bênção vai chegar em nós, né? Amém, a gente continua. Quando a bênção chega, é 1000 maravilhas. Mas se a bênção não chega,
Eu vou continuar buscando a Deus? Infelizmente, muitos param, né? Ah, não aconteceu. Ah, estou frustrado. Não. Né? Então, às vezes é Deus nos provando a nossa fé. E muitas vezes nós ainda não estamos preparados para receber aquela bênção, onde vem a prova, né? Onde vem a prova, tá? Então, e assim, as pessoas hoje desistem, né? Por poucas coisas, pequenas coisas, né? Tem alguma diferença entre estar em comunhão com Deus e ter intimidade com Deus? Olha só, quando você busca a comunhão com Deus, né, ao mesmo tempo, você está buscando também a intimidade com Deus. A comunhão com Deus é você estar ali com o Senhor, né, perto, ao versículo que eu li, né, no início, né, quando Deus está próximo de nós. Chegai-vos a Deus, né? E Ele chegará a vós, a nós, né? Então, o que acontece? Né? Nesse momento, a gente está buscando essa comunhão com Deus. E através dessa comunhão, né? Desse relacionamento, dessa busca, desse contato com Deus, né? A gente já começa a ter algo a mais, né? Começa a ter uma intimidade com Deus. Se nós vimos na Bíblia, né, Moisés tinha uma comunhão, uma plena intimidade de falar face a face com Deus, né? E outros, né, como Josué, teve essa oportunidade de ouvir a voz de Deus. Buscou o quê? Né? A palavra de Deus. Quando Moisés orienta ele, olha, medita na palavra dia e noite. Então, o nosso... Inclusive, entrando nesse assunto do Moisés, eu estava até vendo esses dias, ele confrontou Deus com a própria palavra de Deus. Qual a palavra? Quando ele falou, Deus falou, retira esse povo da minha frente, senão eu vou destruir, não vai sobrar nada. Aí Moisés falou, não, meu povo não, seu povo. Quando você pediu para me tirar lá do Egito, você falou seu povo, não falou meu povo. Né? Aí foi quando Deus teve misericórdia. Então, tanto que a palavra de Deus é bom a gente tá ali com a Bíblia na mão e tá sempre pesquisando, né? Pra gente poder até ter um diálogo, digamos assim, com Deus, né? E ao mesmo tempo que você busca a comunhão, né? Ao mesmo tempo vem a intimidade. Intimidade é o quê? É você ser íntimo de Deus, né? Você fala, Deus te responde. Eu mesmo busco diariamente essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus. Eu entro no meu quarto, Senhor, eu falo como se eu estivesse falando com você aqui agora, com Deus, né? E hoje eu vejo as pessoas que têm medo de falar com Deus. Procura palavras bonitas para estar orando e falando, né? Então, assim, o que me estranhou muito quando eu cheguei aqui, as pessoas falar que, não, eu não oro porque eu tenho medo. Mas por quê? Porque toda vez que eu oro, que eu busco a Deus, as tribulações vêm. Vêm as perseguições, vêm as dificuldades. Então, quando a gente não ora, tá tranquilo. Não é assim que Deus nos ensinou, né? Mas às vezes... Quando você falou, no mundo tereis aflições, né? Então, pode ser também que essa questão, quando começa a orar, começa a entrar na presença de Deus, o inimigo fica furioso, porque tá vendo que tá perdendo aquela pessoa. Quando você tá no mundo, tá tudo... mas no mundo é melhor, foi mais fácil. Lá eu tenho isso, agora aqui na igreja tá passando dificuldade. Mas no mundo você já é do maligno, né? Já é do maligno. Ele já tá condenado. Ele quer levar você, então, ele quer levar que você muitos, goste mesmo no mundo. Com ele. Exatamente. Por isso não podemos sair da presença e da proteção, né? Que vai vir tribulação? Vai, mas ele não vai te tocar. Com certeza. Ele venceu, né? E ele diz, vocês vencerão também. Exatamente. E já que falando no inimigo, questão de brechas, pastor.
Às vezes, eu estava pesquisando sobre isso, é algo que eu achei muito interessante, que muita coisa a gente acha que não tem nada a ver. As brechas que a gente entra, legalidades que a gente dá para o inimigo entrar, às vezes na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Um exemplo, uma série policial de assassinato. A gente assiste e fala, mas não tem nada a ver, é algo, né, policial e tal. Mas você está assistindo algo que o diabo usou alguém para matar aquela pessoa, digamos assim. Então você está dando audiência para o inimigo. Outra coisa, vamos supor, essa caneca. Essa caneca, se fosse uma caneca daquelas de usar de beber chopp, que tivesse uma logomarca de uma bebida, ela foi criada para aquele fim, criada para beber, para ser usada para bebida alcoólica. É igual Deus. Deus não nos criou para depois ter um propósito. Não, Deus já criou o homem já com um propósito para que ele queria. Da mesma forma, a caneca, ela foi criada para usar no álcool. E se eu estou usando na minha casa, usando para beber uma água, eu estou dando essa legalidade. Sim. Mesmo indiretamente. Aí você fala, não tem nada a ver. Mas o mundo espiritual é tão complexo, é tão real, tão forte, que tem a ver, né? Pois bem, você falando do presente, né? No início do meu casamento, eu recebi, né? A minha esposa recebeu um presente. Recebi um ursinho, até mesmo do meu primo, né? E eu sei que ele foi à loja, né? E com boa intenção, queria agradá-la e tal. Pois bem, e aí ela colocou ele de enfeite, né? Um dos quartos. E certo dia, a gente na igreja, um pregador, um homem de Deus, né? Deus revelava a ele, Deus usava ele profundamente. E ele falou assim para nós, eu queria orar na casa de vocês. Amém, a gente abriu nossas portas, né? Era um pastor assim conhecido, né? De amigo, então a gente abriu nossas portas para que ele fosse orar ali por nós e pela nossa casa. E quando ele olhou para o ursinho, ele chegou e falou assim, olha, quem foi que... Vocês compraram aquele urso? Aí minha esposa, não, eu ganhei de presente. Ele, então, olha, pega esse urso e joga fora. Tem algo aqui que estranho. Aí ela começou a indagar ele, não, peraí, foi meu primo que me deu com bom carinho e tal. Ele, não, mas eu não sei de onde ele comprou isso, eu sei que Deus está me dizendo para que você joga isso fora, queima isso. Tá. Forte. Minha esposa pegou esse ursinho e colocou na área, né, na área de serviço. E aí meu cunhado veio nos visitar. E quando ele chegou lá na cozinha, ele olhou o urso e arrepiou todinho. Ele falou assim, Déia, quando eu olhei para aquele urso lá, eu me arrepiei todo. Aí eu falei assim, aí eu contei a história para ele. Ele, não, cunhado, vamos queimar isso. Isso não é de Deus, não. Tá, peguei, vamos queimar. Gastei quase uma caixa de fósforo para queimar aquele urso, ele não queimava. Eu preguei esses dias sobre isso, né? Fiz uma simulação lá com os irmãos, né? Peguei um balão, eu mesmo furei um dos balões, né? E pedi para eles, era 5, enche os balões aí. 3 não conseguiram encher, só um conseguiu encher. Aí eu perguntei, por que você não conseguiu encher esse balão? Né? Porque ou ele tá furado. Eu falei assim, você tá vendo esse furo nesse balão? Não. Eu falei assim, então, isso é quando a gente abre brecha para o inimigo entrar. O balão dela tá cheio por quê? Porque eles responderam que tem ar. Pois é. Então, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus sempre habitar em nós. Porque se nós der brecha, ele vai sair. Aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está praticando, as coisas do mundo,
aceitando na nossa vida, vai entrando aos poucos. Você vai dando brecha, ela vai abrindo, até que ele entra por total. E quando ele entrar, acaba com a vida da pessoa. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para te dar vida e mudança quando o nosso Senhor veio para nós. O Senhor veio para dar vida e vida com abundância para nós. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não dar espaço, porque Ele está ao nosso derredor. Deus está ao nosso lado e o inimigo está ao nosso derredor, esperando um passinho, um trisquinho, né? Um furinho pequenininho para ele entrar. Ao contrário do nosso Senhor, né, que Ele precisa da sua permissão, sua autorização para ele entrar, o inimigo não. Ele só precisa de você vacilar para ele invadir. Nosso Deus, Ele é educado, nosso Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele bate na porta, né? Se a gente abrir, Ele entra. O inimigo não, né? Ele invade. Né? Fala, Deus! Ele invade. Então, assim, por isso que eu louvo a meu Deus, né? Nosso Deus, porque... Amém. E quando você fala das redes, né? Eu quero parabenizá-la pelo esse trabalho, porque está edificando pessoas. Amém. Né? Muitas pessoas vão ser edificadas por esse trabalho. Você está usando a tecnologia, as redes, né? Para o bem. Amém. Onde hoje, como você falou, o celular está aí. Você abre, né? Uma matéria ali, fazer uma pesquisa, já aparece ali coisas que, se você não tiver ali cuidado, você acaba, né, levando por aquela reportagem, por aquela foto, e aí, quando você vê, já era. Ele já entrou. Falando em legalidade, temos a questão da profissão, que é um assunto também bastante polêmico. Como dizem, você pode trabalhar lá no portão do inferno, mas só não pode entrar. É realmente assim mesmo? Ou a gente tem que ter cuidado também com a nossa profissão? Olha, a gente tem que ter... Olha, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. Profissão. A gente tem que ter um cuidado, né? Meu filho é um músico nato mesmo, e ele estava desempregado, ele recebeu um convite para trabalhar para uma banda secular, né? E o que ele ia fazer? Ele ia montar ali, ele ia montar os instrumentos, né, no palco, afinar os instrumentos, a passagem de som, né, colocar os instrumentos nos pontos, né, onde os músicos iam ficar. Ele ia preparar ali toda a parte do palco, a parte instrumental, para que a banda chegasse. Estava tudo pronto, né? E quando ele estava lá, né, foi para fazer uma experiência, ele não se sentiu bem, né? Ele chegou em casa e falou assim para a mãe dele: olha, mãe, eu não me senti bem, porque Deus me deu o dom para louvar o nome dele. Amém. E eu estava num lugar onde eu não me senti bem. Eu sei que Deus me deu esse dom, né? Pode ser uma profissão, né? Músico. Ele dá aula de violão, contrabaixo. Então, né? É uma profissão que ele tem. Há um dom que Deus deu para ele exercer, né? Então, ele não se sentiu bem naquele lugar. Então, tem coisas que a gente tem que ter o discernimento. Onde é que eu estou, né? O colega dele era da igreja, era da nossa igreja, foi para a igreja, eu não me lembro qual foi a denominação que ele foi trabalhar nessa mesma área. Hoje ele está tocando música secular, o dom que Deus deu para ele. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado com a profissão, né? Hoje, né, eu tinha uma profissão, né, meu trabalho, meu emprego, né? Tinha momentos que eu saía, né? Para Deus, a gente tem que sair da roda dos escarnecedores, né? Então, assim, tinha momento que eu tinha que sair. Tinha momento que eu estava no campo, né, em acampamento, e lá fazia de tudo. Até drogas tinha. Fala um pouquinho para as pessoas assim, que
que ainda não conhece a sua história, qual que era a sua profissão, realmente é uma profissão muito difícil, né? Tanto para você pessoal como espiritual. Espiritual, né? Eu incorporei no Exército Brasileiro em 1991. Fiquei 33 anos servindo no Exército. Nesses 33 anos, eu fiquei 15 anos servindo fora do Exército. A gente fala lá fora da força, né? Eu fui trabalhar na Presidência da República, na área da segurança, no Gabinete de Segurança Institucional. Fiquei 15 anos trabalhando lá. Então, quando eu falo da gente estar no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que ser espelho, tem que ser luz para brilhar nas trevas. Porque hoje, se a gente não tiver o Espírito Santo de Deus em nós para nos ajudar a rejeitar os convites que são lançados para nós, olha, nós temos que estar pautados na palavra, nós temos que estar com Deus, com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Senão, muitos amigos meus, evangélicos, caíram, né? Então, como eu estava falando, a gente estava no campo, né? E lá tinha de tudo, né? Olha, pega aqui, isso aqui não faz nada não, né? E eu pegava, saía do meu cantinho e ia para minha barraca, né? Porque eu não queria estar no meio, porque nós temos que fugir da aparência do mal. Existir o diabo, ele fugirá de vós. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Para que isso não venha interferir na nossa comunhão com Deus. Tá? Então, tem que ter esse cuidado. O senhor falando assim dessa forma, eu lembrei de Davi. Davi também estava no campo de batalha. Deus é amor, é contra, digamos assim, a guerra, né? Mas ele mandava Davi fazer. E no seu caso também, você também estava no ambiente de batalha, lá no campo. E como que ficaria a comunhão com Deus no sentido de estaria pecando? Porque, de certa forma, não era ordem de Deus estar ali em guerra, digamos assim. Aí como fica o espiritual nessa situação? Mas dê um exemplo. Por exemplo, Deus mandava Davi lá nas guerras guerrear e estava matando pessoas. Mas Deus não é amor, Deus não é contra o assassinato, não é contra, né? E tanto que chegou a certo ponto, Deus falou para Davi, não, você não vai reinar porque tem muito sangue em tuas mãos. Mas sempre que foi Deus que mandou ele fazer, né? Sim. Então, e no seu caso, trazendo para os dias de hoje, como que fica isso? Se eu tiver uma guerra hoje, né? Uma guerra hoje. Então, eu como militar, né? Eu tenho que exercer a minha função, né? Porque eu vou estar defendendo o meu país. Então, assim, Deus falou para Davi, né? Deus deu a ordem para Davi. Deus realmente não vai dar a ordem para o presidente ou o comandante do exército, né? Olha, vai lutar com outros países porque nós vamos entrar em guerras, né? Então, assim, Deus vai entender. Eu creio que Deus, foi Deus que me colocou ali naquele lugar, né? Então, eu vou exercer aquilo que foi colocado em minhas mãos, né? Então, assim, eu não vou pegar a minha arma e sair atirando porque eu sou um militar, não, tá? Eu vou exercer uma função, né? Uma ordem vinda não de Deus, uma ordem vinda do meu subordinado. E a palavra de Deus diz que nós temos que orar por nossas autoridades. Sim. Né? Então, ele é uma autoridade. Então, se a ordem vem, a gente tem que cumprir. Se a gente não cumprir, nós somos penalizados. Né? Então, assim, é a mesma coisa. Se Deus... O que Deus fez com Saul? Vai lá, mata todo mundo. Saul não matou. Deixou o rei. Né? Então, o que? Saul desobedeceu e foi penalizado. Né? Então, assim, quando as nossas autoridades dão a ordem para nós, né?
dependendo da ordem, vamos analisar, né? Se aquela ordem vai me fazer bem, não vai tirar minha comunhão com Deus, né? Eu vou me preparar, vou pedir a Deus, vou orar ao Senhor. Senhor, é da tua vontade? Senhor, como é que eu fico nessa situação? Né? E Deus vai me responder. Deus vai me dar uma direção. Chegou no ponto que eu queria. Igual você falou, se você estava ali naquela função, é porque Deus te colocou ali. Né? Então, era para ser feito o que os seus superiores ordenavam. Porque Deus te colocou ali. Então, se não fosse para ser feito, eu tinha colocado em outra função. Né? E outra coisa muito importante é sempre também pedir direcionamento, né? Orar, pedir a Deus. Que o Espírito Santo testifique em nosso coração. Se te der inquietação, a gente vai saber que já não é a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que quando é o Espírito Santo testificando, traz paz, né, para aquilo. Por isso que é importante, não só em profissão, mas tudo que a gente for fazer na vida, pedir direção de Deus primeiro. Antes de levantar da cama, já fazer sua oração, e ao dormir fazer sua oração, porque às vezes coisas simples como vou ali comprar uma água ali do outro lado da rua. Pedir a direção de Deus, para mim ir lá mesmo agora? E vai que Deus está te dando um livramento para você não ir lá neste momento. Né? Então é muito importante sempre pôr Deus em primeiro lugar em tudo, perguntar tudo para Deus, né? Eu devo fazer isso? E como que é? Se eu devo fazer aquilo, né? É muito importante. Agora fala pra gente um pouquinho como foi seu período de conversão. Como foi? Você se tornou cristão, começou se tornou nova criatura, digamos assim. Eu já nasci no Evangelho. Amém. Né? Nasci no Evangelho, meus pais já eram Evangelho. E aos meus 16 anos, né, eu dei brecha ao inimigo e saí da presença de Deus e fui para o mundo, né? Fui saber como é que era o mundo, né? Muitos falavam que lá tinha muitas coisas boas, né, e tal. E aí eu fui querer experimentar essas coisas boas. Só que foi sofrimento para mim, para minha família. Lá no mundo fiquei praticamente 3 anos e meio lá, afastado dos caminhos do Senhor. Entrei nas drogas, né, roubava para comprar bebida. Chegava em casa às madrugadas, meus pais, às vezes acordado, né, me esperando eu chegar. Então, assim, foi uns 3 anos e meio de sofrimentos, né, para os meus pais. Né. E em um certo dia, Deus me deu uma visão. Né. Eu estava debaixo de uma árvore com meus colegas, fumando, né. E chegou a Polícia Civil e prendeu todo mundo, algemou todo mundo, menos eu. E levou todo mundo, e eu fiquei debaixo dessa árvore. E aí eu acordei, eu falei assim, Senhor, o Senhor me livrou, porque se eu fosse preso, meu pai ia... Eu era de menor na época, né? Então, o Senhor me livrou, o Senhor me deu um livramento. Então, a partir de hoje, Senhor, eu nunca mais vou colocar bebida alcoólica na minha boca, eu nunca mais vou fumar drogas, eu nunca mais vou roubar, né? Eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Amém. E um dia de domingo, eu acordei, né? Eu jogava bola, né? Jogava num time, e 10 horas era o meu jogo, e a nossa igreja estava em festa. Minha mãe chegou, Daniel, vamos para a igreja, nós estamos em festa. Eu disse, não, mãe, à noite eu vou. Eu tenho um jogo e à noite eu vou. E só que eu não achava o par da minha chuteira. Eu não achava faltava o meu pé direito, né? E eu não achava essa chuteira, porque no apartamento todinho eu não achava. E meu primo chegou, pastor Carlos, que está morando aqui em Goiânia. Ele falou assim, cadê meu Chico? Então vou para a igreja. Ele, por que você não foi para a igreja? Eu, não, vou ter um jogo agora, só que eu não consigo achar minha chuteira. E foi passando, 9h30, 15 para as 10, e deu 10 horas, pronto. Aí ele, rapaz, desse jogo para lá, vamos para a igreja. E foi assim que eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, que eu coloquei o pé na porta da igreja, eu vi uma juventude cantando numa galeria, coisa mais linda.
Eu me arrepiei todinho. Eu vi que Deus, o Espírito Santo de Deus, já estava trabalhando na minha vida. Quando foi à noite, eu reconciliei com o meu Senhor Jesus. Glória a Deus. Né? Então, e desde lá, Deus foi abençoando meu ministério, né? Passei a ser líder de adolescente, de jovens, né? E eu pedi a Deus um casamento, Deus me deu. E Deus foi crescendo meu ministério, Amém. né? Glória a Deus. E fui para o diaconato, fui para o presbitério, fui evangelista. E pela graça e misericórdia do Senhor, eu estou hoje como pastor, né? Amém. E pastoreando uma igreja, né? Glória a Deus. Então, assim, foi a minha convenção, né? Nasci no Evangelho, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus, né? Ele quer tirar essas pessoas, né, que estão amarradas com o mundo, né? Que ele veio para isso, Ele né? veio para isso. Vida e vida em abundância. E abundância. Pastor Daniel, muito obrigada pela sua presença, que o seu testemunho sirva para edificar outras vidas, que muitas pessoas também possam se espelhar, né, na sua trajetória, às vezes passaram pelo que, ou estão passando pelo que você passou, e que possam ter esse discernimento de se entregar a vida para Jesus e reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então eu te agradeço muito por aceitar o nosso convite, estar participando desse programa, e que essa ministração, a palavra de Deus, através da sua boca, possa edificar vidas, né? Amém. Deixa a oportunidade agora, livre, se você quiser fazer algum depoimento ou algum agradecimento, fica à vontade, que a gente já está encerrando aqui. Amém. Sou muito grato a Deus, né, pela essa oportunidade. Sou muito grato ao Senhor pela sua vida, Amém. Pela confiança, né, de poder estar aqui, e que Deus continue abençoando esse trabalho. Amém. Né, que Deus colocou em seu coração. Com certeza vai edificar muitos. Amém. Né? Todo aquele que sentar aqui onde eu estou vai trazer uma palavra, vai trazer um testemunho, vai trazer algo da parte de Deus para tocar nas vidas que estão lá fora. Amém. Muitas pessoas estão precisando do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão precisando de um abraço. De um abraço. Você ganha uma pessoa para o Senhor através de um abraço. Isso eu pude presenciar isso no evangelismo que fizemos ali, na Vila Alzira. Um abraço que a minha esposa deu a uma senhora. Ela se voltou para Deus. Disse que nunca tinha sentido na vida dela o que ela sentiu naquele dia. Amém. Então, e que você está usando, né, essas ferramentas, né, para levar o Evangelho de Cristo, as boas novas. E eu creio que isso aqui vai crescer. Amém. Né? Em nome de Jesus. Muitos que te seguem, muitos vão vir, muitos vão estar, né, orando por você, como eu vou estar orando por esse trabalho. Continuar orando. Então, eu sou grato ao Senhor por estar aqui nessa tarde, né? Foi a primeira vez, né, que eu participo do podcast, né? E para mim foi uma honra estar aqui. Tá? Obrigada. Você me deu essa honra, toda minha. Tá? E ser entrevistada pela minha ovelha, poxa, não tem coisa melhor. Pensa que responsabilidade. Entrevistar meu pastor, gente. E aqui, né, na corda bamba, não falar nada errado, senão vai ser exortado. Não, tá super bem, tá? Super bem. E Deus continue dando sabedoria. Amém. Discernimento. Amém, muito para obrigada. se tocar esse projeto. Amém. Deus tem colocado em seu coração. E esse projeto é do Senhor, para edificar o nome do Senhor, engrandecê-lo, né? E eu costumo falar, não é a gente que vai brilhar aqui, não é feito para o homem, é feito para Deus, é dele, e o que ele pôr na nossa boca para falar é o que vai ser dito, né? Porque é um projeto feito pelas mãos dele, né? Sim, sim, sim. Quero mandar um abraço aí para a família Adipel Vila Alzira, todos congregados, membros da nossa igreja. Quero mandar um abraço para todos e dizer que eu estou muito feliz de estar
naquela direção onde Deus está fazendo a obra ali profundamente. E fazer um convite hoje, às 19h30, nossa campanha Derrubando Muralhas. Poderosíssima. Deus tem feito maravilhas ali através dessa campanha. Então, obrigado, Tuane, pela sua oportunidade. E até a próxima, pastor. Amém. Até mais tarde lá na nossa igreja. Até mais tarde.